Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima. Muito boa noite para você que está ligado aqui na tela da RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, ou também em todas as redes sociais, você procurando RDC TV Digital, no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Facebook, procure por RDC TV Digital e você encontrará toda a nossa programação aqui, a TV que conecta o Rio Grande. Nesta segunda-feira, para avaliar o empate do Internacional, mais um jogo sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro, desta vez foi contra a equipe do Atlético Goianiense, e o Grêmio, jogo que encerrou há poucos instantes, enfrentou o outro goiano dentro da competição, o Goiás, e venceu por 1-0 na falha do goleiro Tadeu. O Jean-Pierre aproveitou e o Grêmio acabou triunfando sobre a equipe alviverde. Tudo isso será tema aqui dentro do Virando o Jogo desta segunda-feira, que recebe os seguintes convidados. Começando lá na minha ponta direita, grande colega, amigo centroavante das peladas da imprensa, Marcelo Salzano. E esqueci, assador também. Fala, Salzano, tudo bom? Boa noite, Thiago. Boa noite aqui aos companheiros e companheiras de bancada. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar aí então, né, desse empate do Inter. Perdi gloriosos 90 minutos no meu sábado à noite para assistir essa gloriosa pelada lá contra o Atlético Goianiense. E o Grêmio hoje, uma boa vitória, e o Goiás escapou aí de uma goleada histórica na Arena. É verdade, né? O goleiro Tadeu, mesmo falhando no gol de EPE, acabou sendo um dos destaques da equipe do Centro-Oeste do Brasil. Também recebendo aqui no nosso Virando o Jogo a nossa colega de Rádio Grenal, Heloíse Bordim. Tudo bem, Elo? Tudo bem, Thiago. Boa noite também para os colegas aqui comigo. Pois é, primeiro agradecer novamente pelo convite, bom estar de volta. E para falar de Grêmio e Inter, para falar do Inter, encontrar os problemas do Inter que ainda não foram encontrados pela comissão técnica, e para falar do jogo do Grêmio de hoje à noite, que o Grêmio mais uma vez fez uma boa atuação e conseguiu chegar ao seu 14º jogo sem perder. Vamos no pique apresentar também nosso terceiro convidado, o Matheus Schwenk, jornalista aí do SBT, da TV do tio Silvio. Tudo bem, Matheus? Tranquilo? Tudo bem, Thiago. Tudo bem, amigos aqui da nossa RDC. Salzano, um grande abraço especial para o Salzano, meu colega de Band, 2 anos. Um cara fantástico. Verdade. Não tem um porém para falar do Salzano. Estamos aí falando hoje, então, da vitória do Grêmio, 2-1 em cima do Goiás, o empate do Inter, 0-0. O Inter tem uma carne de pescoço danada na quarta-feira, Thiago. Vai ser duro, hein? Vai ser duro, mas vamos começar o Virando o Jogo escutando o técnico Renato Portaluppi, avaliando o triunfo do Grêmio sobre o Goiás na Arena. Vamos jogar então aqui na tela do Virando o Jogo, Renato Portaluppi falando. Olha, Jesus, é aquilo que eu falo para vocês, ninguém conhece melhor os jogadores do que o treinador. Então, quando o treinador coloca fulano e não coloca ciclano, o treinador sabe o que está fazendo. Eu conheço melhor do que ninguém esse grupo. Eu sei das qualidades de todos eles, eu sei na hora certa, dependendo do que a gente precisa, dependendo do adversário. A gente tem feito esse rodízio, tem dado certo. O Luiz Fernando, a gente observava ele muito no Botafogo. Em relação ao Botafogo, é uma maneira de jogar totalmente diferente, óbvio. E melhorou muito, lapidamos bastante. O Luiz ainda falta alguma coisinha que eu tenho conversado com ele também bastante, tenho corrigido ele. E ele tem crescido. É um jogador humilde, um jogador que se entrega, um jogador que é bem querido pelos companheiros. E quanto ao Alisson, é lógico que a gente quer que o Alisson volte. A gente quer que saia todo mundo do departamento médico. Quanto mais jogadores saírem do departamento médico, mais forte o grupo do Grêmio fica, mais opções o treinador tem. Então a gente está torcendo para que todos eles saiam. E essa dor de cabeça, ela é a melhor dor de cabeça que o treinador pode ter. É essa de repente, ficar na dúvida quem escalar, porque está todo mundo bem, todo mundo jogando bem, todo mundo ajudando. Dura é quando você olha para o lado e você vê que você não tem muitas opções e quem está jogando não está bem. Então, essa é uma dor de cabeça terrível para o treinador. Essa dor de cabeça, ela é maravilhosa, que venha sempre. Bastante opções, deixa que eu quebro minha cabeça e vou buscando sempre o melhor para o clube. Boa noite, Renato. Eu gostaria de voltar ao assunto do Maicon, porque na saída do campo ele disse que
ele até procurou com o departamento médico, com a fisiologia, trabalhar a questão da lesão que ele teve e especialmente tentar entender por que algumas coisas estão acontecendo, foi o que o Maicon disse. O que você sabe dessa situação do Maicon? Se chegou a algum diagnóstico? E você tem o Kahneman quinta-feira à disposição? Bruno Flores, Rádio Grenal. O Maicon não tem nada, o Maicon está bem. O Maicon ficou alguns dias parado não jogou, 2, 3 partidas, voltou, é normal qualquer jogador se machucar. É um jogador que se entrega, um jogador que gosta de jogar todas as partidas, eu conversei bastante com ele, nem todas ele vai jogar, a gente vai descansar ele porque ele possa dar sequência no trabalho. Nós mudamos algumas coisas para ele, em termos de trabalho, para que ele possa fortalecer mais a musculatura e ter menos lesões. Quanto ao Kahneman, vamos conversar com ele amanhã, vamos ver como ele se encontra. E dependendo da conversa, a gente vai saber se ele tem condições de jogar na próxima quinta-feira ou não. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória, pelos recordes, pelos números alcançados na partida de hoje. E, Renato, eu quero saber aonde esse Grêmio pode chegar. O Grêmio que vem jogando bem com o time misto, vem jogando bem com o time titular, ainda que perdendo alguns gols, mas de uma forma geral jogando muito bem. Aonde o Grêmio pode chegar? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Onde o Grêmio pode chegar, eu não sei. A gente trabalha para a gente chegar e ganhar títulos. É bom ver o Grêmio assim, né? É bom saber que um mês atrás, 40 dias atrás, eu falei que o Grêmio, quando tivesse todos os jogadores, o Grêmio ia crescer, ia decolar, ia chegar nas competições. E muita gente estava falando um monte de besteira. E essas pessoas sumiram, né? Não sei porquê. Sumiram, pararam, cansaram de falar besteira, né? Então o Grêmio onde tem que chegar, o nosso objetivo é ganhar, ganhar e ganhar. Não importa a competição. Muita gente falava também que o Grêmio não queria nada do Campeonato Brasileiro. Então, não ter o que falar, né? Mas fazer o quê? Importante a gente continuar o nosso trabalho aqui, buscando sempre as vitórias, buscando o melhor para o clube. O Grêmio, como falei, é o clube que está entre o Grêmio e Palmeiras, são os 2 clubes que estão em 3 competições, não é nada fácil. E nós estamos andando bem nas 3. Onde o Grêmio vai chegar? Vamos ver. A gente trabalha para ganhar no mínimo um título. Se vamos ganhar, não sei, mas a gente trabalha para isso. Renato, você já tem estátua aqui na Arena, já ganhou vários títulos no comando do Grêmio, está há 4 anos aí no clube. O que mais o Renato almeja, pelo Grêmio, agora que atingiu aí a marca de ser o técnico que mais comandou o tricolor? O que mais você pensa que é conquistar com a camisa do Grêmio aí? Eduardo Moura, do GE. Eduardo, eu quero ganhar mais. Desde que eu cheguei, eu falei que o Grêmio ia sair da fila, a torcida do Grêmio ia parar de sofrer. Nós começamos a ganhar títulos, começamos a dar novamente alegrias ao nosso torcedor. E eu sempre coloco isso na cabeça do meu grupo, que ganhar é bom demais, mas a gente não pode se acomodar. A gente tem que trabalhar sempre para ganhar cada vez mais, porque ganhando mais você chega ao objetivo que é ganhar o título. Não adianta você ganhar muitas partidas e não conquistar. Então o objetivo é esse, degrau a degrau, trabalhando, tranquilos, muita confiança, muita personalidade, muita alegria no trabalho, muita união. Esse grupo ele é muito fechado, muito unido. Todo jogo que chega aqui, 3, 4 dias já se sente em casa, isso é importante. A principal coisa de um trabalho é o ambiente. E nesses 4 anos nós sempre tivemos aí, 4 anos e pouco, nunca tive um problema com ninguém, o nosso ambiente ele é muito bom e essa amizade entre os jogadores a gente transfere lá para dentro das 4 linhas. É lógico que às vezes você não joga aquele futebol que todo mundo quer, que todo mundo gosta, nem sempre as vitórias vêm, mas o Grêmio está aí. O Grêmio está aí vivíssimo em 3 competições e o que eu quero, juntamente com o meu presidente, minha diretoria, minha torcida, meu grupo, é ganhar mais títulos. Eu nunca vou me acomodar, vou continuar sempre cobrando o meu grupo. Sempre colocar na cabeça deles que a melhor coisa do mundo é você conquistar títulos. E a gente trabalha para isso. E em momento algum esse grupo se acomodou porque nós ganhamos vários títulos nesses últimos 4 anos. Nós estamos nessas 3 competições e o objetivo, como eu falei, é buscar no mínimo um título. Nas 3 a gente pode beliscar um. Então a gente tem trabalhado para isso e espero que a gente consiga mais uma vez chegar ao pódio, como se diz, e levantar mais uma taça. Renato, parabéns pela vitória, parabéns pelo recorde como técnico gremista que mais treinou a equipe. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu sistema defensivo.
pois muito se exalta a qualidade que o Grêmio tem do meio para o ataque, mas o sistema defensivo do Grêmio é o melhor do Campeonato Brasileiro, menor número de gols sofridos. Gostaria que tu falasse um pouquinho, então, da tua defesa, mesmo muitas vezes tu tendo que trocar até mesmo todas as peças ali do sistema defensivo. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Ô Jairo, isso é trabalho, eu sempre falo para vocês, as pessoas têm que entender uma coisa, quando eu falo, eu não treino um time, eu treino um grupo, e treino a defesa, meio e ataque. Às vezes, a gente não consegue apresentar tudo que o grupo sabe, eu falo para vocês, às vezes é o entrosamento, são muitos jogadores diferentes, é difícil ter aquele entrosamento necessário. Mas cada jogador, quando ele entra em campo, seja da defesa, do meio do ataque, ele sabe exatamente o que ele deve fazer. Então você vê aí o Grêmio que estava sendo tanto criticado um mês atrás por algumas pessoas, e de repente está bem nas 3 competições, se eu não me engano, juntamente com o São Paulo, é a defesa menos vazada do campeonato. O Grêmio vem crescendo nas competições, está entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. O Grêmio deu um passo importante para conseguirmos a classificação para a próxima fase das oitavas da Libertadores. O Grêmio está numa final de Copa do Brasil. Então esse é o trabalho de todo mundo, o trabalho de cada departamento dentro do clube, e isso é importante. Não adianta você só ter um departamento que ande, o importante é todos os departamentos andarem, e todos os departamentos andam com sintonia, e a gente cobra no dia a dia justamente para isso. A gente nunca vai se acomodar. Desse tipo de trabalho, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente sempre vai buscar o melhor para o clube, e o melhor para o clube eu acho que esse grupo está demonstrando mais uma vez. Bom, Renato, o tempo de vida, ele nos tira e nos dá muita coisa, né? Hoje você não tem mais a presença dos teus pais aqui, tem a presença da tua filha, Carol. Queria te perguntar, por uma questão pessoal mesmo, o que representa você se tornar o técnico que mais vezes treinou o Grêmio, imaginando que você, lá em Bento, ainda era um jovem, né, que trabalhava numa fábrica de móveis. O que isso representa para ti, toda essa caminhada? Leonardo Miller, da RBS TV. Agora você me pegou, Leonardo. É difícil, né? Porque eu tive que sair de casa, fugindo pela janela do meu pai para poder vir para Porto Alegre. E era o meu sonho ser jogador para poder ajudar a minha família lá atrás. Infelizmente, no primeiro ano de Grêmio, em 81, eu perdi meu pai. Depois, em 2010, eu perdi minha mãe. E tenho a força sempre de todas as pessoas aqui dentro do clube, da torcida, e sempre da minha mulher e da minha filha. Eu acho que mesmo lá no céu estão vendo o sucesso que o filho deles está fazendo como jogador e como treinador, que esse é o objetivo. Acho que é orgulho para qualquer pai, qualquer mãe, ver o sucesso sempre do filho, né? Então sempre peço por eles, peço proteção, sei que lá de cima eles estão me olhando, rezando por mim, e eu aqui embaixo procuro dar sequência no meu trabalho para cada dia mais deixar os meus pais, mesmo lá no céu, orgulhosos, não só eles, mas toda a minha família. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Paulo Luso, próximo a conceder a entrevista coletiva. Se emocionou aí no último questionamento o técnico Renato Portaluppi. E eu faço um dos questionamentos, acho que foi o Mário Godoy da Rádio Pachola que questionou. Onde é que esse Grêmio pode chegar? Porque era um Grêmio que, a questão, vamos dizer assim, de 1 mês e meio, 2, era muito questionado, era cobrado seu baixo rendimento, era cobrado suas más apresentações, os resultados dentro de campo não vinham, e de uma hora para outra o Grêmio conseguiu emendar uma sequência de vitórias, o Grêmio conseguiu aí arrancar dentro do Campeonato Brasileiro, decolar, né, como a utilização do termo que o Renato Portaluppi acabava fazendo em entrevistas coletivas, e já está na ponta de cima do Brasileirão, com a mesma pontuação do Internacional, já está na semifinal da Copa do Brasil, classificado virtualmente para as quartas de final da Libertadores da América. Onde é que esse Grêmio pode chegar na temporada 2020? Eu penso que o Grêmio pode chegar na Copa do Brasil. Eu vejo o Grêmio um real candidato ao título. Penso que na Libertadores ainda é complicado, porque tem muitos clubes também que eu considero ainda melhores que o Grêmio, apesar de toda essa ascensão que vem tendo o time do Renato, e de fato está jogando muito bem. Jean-Pierre gastando a bola, jogando demais, e eu vou ser aqui até definitivo. Com esse futebol que o Jean-Pierre está jogando,
hoje ele pode ser convocado tranquilamente para a seleção brasileira, porque ao lado do PP são 2 atletas que hoje são protagonistas do time do Grêmio. Mas vejo que a Copa do Brasil está muito ao alcance do Grêmio. Campeonato Brasileiro ainda acho que é um pouco complicado e a Libertadores mais ainda. Eu vejo que as Copas, né, até concordando com o Salzano, as Copas talvez são mais para o Grêmio nesse momento, porque a gente entende que até certo ponto o Grêmio tende a priorizar. E o Campeonato Brasileiro, com o futebol que vem apresentando, é verdade, teve uma superação muito grande, subiu na tabela a cada rodada, foi evoluindo em campo também, não só conquistando os 3 pontos, mas a gente viu que o futebol do Grêmio, desde aquele momento que era criticado, que a gente via que tinha muitos erros, a gente vê agora que é um futebol diferente já, é um futebol que evoluiu. Então, vejo que as Copas fica um caminho até que o Grêmio, acho até que vai priorizar, porque o Campeonato Brasileiro vai chegar uma hora que o Grêmio vai ter as outras 2 competições também. E outras equipes do Campeonato Brasileiro, e aí uso aqui como exemplo o Atlético Mineiro e o São Paulo, vão ter mais atenção para dar para o Campeonato Brasileiro, e o Grêmio ainda vai estar disputando uma Copa do Brasil. E aí, como o Salzano comentou, de que o Grêmio vai mais longe na Copa do Brasil, vai chegar um momento que vai ter que escolher. E, claro, vai continuar fazendo boas atuações, mas o time dificilmente vai poder ficar se repetindo o tempo todo. E aí vai ficar mais difícil, mas as Copas acho que é o caminho para o Grêmio. Matheus. Vou endossar o coro da bancada. De fato, a Copa do Brasil é o torneio com a cara do Grêmio, é o torneio para o Grêmio focar. Por quê? Faltam 4 jogos. Faltam só 4 jogos para o Grêmio conquistar uma Copa do Brasil. Enfrenta o São Paulo, que é um time difícil, um time encardido. O Fernando Diniz vive certamente o seu melhor momento no comando do São Paulo. O Luciano está fedendo a gol, faz gol todo o jogo, mas mesmo assim faltam só 4 jogos. Então, podemos ter um réveillon para o torcedor gremista muito feliz com uma classificação à final da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, o Grêmio patinou demais na primeira metade ali do campeonato. Essa patinada do Grêmio dificulta bastante para que o tricolor consiga chegar perto. A gente está falando de 47 dias que o Grêmio não perde no Brasileiro, mas mesmo assim o Grêmio ainda é só 7º colocado. Ok, a pontuação está chegando, encostou no Inter agora, mas ainda é só 7º colocado. Para ter uma ideia do quanto o Grêmio se atrasou na primeira metade do Campeonato Brasileiro. A Libertadores ainda é uma fumaceira, ainda é uma incógnita. Se desenha um confronto muito difícil contra o Santos, justamente o Santos, o último time a bater o Grêmio no Brasileirão. Então, para mim, o Grêmio tem de focar muito mais nas Copas e tem sim de olhar com muito carinho para a Copa do Brasil. Mas agora eu vou colocar um negócio aqui que eu estava pensando enquanto a Elo e também o Matheus falavam. Daqui a pouco o Renato se reúne lá com o presidente Romildo e falam assim, vamos focar no Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio está numa ascensão enorme. E eu estava pensando aqui. Sim, até quanto a isso, né? 5 pontos a diferença para o Atlético Mineiro e o Grêmio com um jogo a menos, podendo chegar a 2 pontos de diferença para o Atlético Mineiro. Esse é o detalhe. Olha só, o jogo atrasado do Grêmio é contra o Flamengo na Arena. Atlético Mineiro na Arena. Palmeiras em São Paulo. São Paulo na Arena. O Internacional, que certamente está caindo muito, jogo no Beira-Rio, mas se for levar pelo histórico recente, não quer dizer tanto não assim. quer dizer tanto assim, mas apesar de ser um clássico. Não é uma viagem, por exemplo. Não é uma viagem, tu joga em Porto Alegre, claro. né? Então, olha, eu vejo que o Grêmio, se daqui a pouco mudar esse planejamento aí de focar no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem chance sim, porque a maioria dos jogos de concorrentes diretos ao título são em Porto Alegre e na Arena. De certa forma, até houve uma mudança no planejamento já, né? A gente pega, por exemplo, agora recentemente, o Grêmio enfrentou o Corinthians no sábado, foi com força máxima. Em outros anos, certamente esse jogo de sábado seria com um time totalmente reserva, um time totalmente descaracterizado. Exato, hoje também mais um exemplo. O Grêmio foi com força máxima, tendo um confronto contra o Guarani. Quantas vezes a gente viu o Renato poupando no Brasileiro, botando um time reserva, mesmo com mata-mata ganho, como é o caso agora. Mas eu vou ser advogado do diabo. O Grêmio, será que não colocou esse jogo sabendo que o seu adversário era o Guarani? Por exemplo, se o Grêmio enfrentasse adversário do Internacional, Boca Juniors, o Grêmio entraria com titulares contra o Corinthians e contra o Goiás hoje? Aí é que a gente tem que esperar para ver se vai acontecer. Esse é o questionamento que eu acho que o Salzano está fazendo. Que é o Grêmio
planejar o Brasileirão sem necessariamente cuidar quem está enfrentando na Copa. Porque, por exemplo, na Copa do Brasil, onde o Grêmio tem o adversário São Paulo na semifinal, eu não sei se o Grêmio vai repetir o mesmo que fez agora nesses jogos de Libertadores da América. Eu não vejo o Grêmio aplicando o mesmo método de colocar equipe titular nas 4 partidas. Eu vejo o Grêmio preservando os 2 jogos do Brasileiro e focando nas 2 partidas eliminatórias da Copa do Brasil. E tem outro ponto também que eu acho que o Grêmio está observando, e até posso colocar ali o G8, né, porque o Grêmio estava em 8º colocado até então, que está muito embolado a pontuação. Os times, os 8 primeiros times ali estão oscilando muito. O Inter foi líder por várias rodadas e decaiu. O Atlético tropeçou por equipes muito menores também. O Palmeiras vem numa ascensão maior, é verdade, e o São Paulo do Fernando Diniz, a gente sabe que é sempre uma caixinha de surpresas, né, os resultados. Então, acho que o Grêmio está observando essa questão também, que daqui a pouco pode ter uma chance se aproveitando das oscilações dos primeiros colocados, que até nas redes sociais tem a brincadeira de que ninguém quer vencer esse Campeonato Brasileiro, né? Porque tá todo mundo, quando começa a embalar, tropeça, por um time menor, um time que está abaixo na tabela. Então, vejo que o Grêmio também pode estar observando essa questão de se oportunizar desses tropeços do pessoal que está mais para frente. E o vacilo do Grêmio, especialmente nesses 8 primeiros colocados aí, foi contra o Corinthians, né, em São Paulo, porque... Vamos combinar. 2 jogos, né? Na Arena Corinthians é difícil. Agora, circunstâncias do jogo. Né? Agora o Grêmio 11 contra 9, o Grêmio não criou uma chance de gol contra o Corinthians. E a mais perigosa foi uma defesaça do Vanderlei no chute do Fagner. O Grêmio se complicou contra o Corinthians nos 2 jogos, né? A perda do pênalti do Diego Souza aqui na Arena e depois a questão dos 2 a mais lá em São Paulo. Mas tem um fator que é muito legal a gente falar ainda, que é o Grêmio em 2020 tem o melhor elenco em relação aos times anteriores do Renato, concordam? O elenco é mais completo, é mais robusto. Sim. Talvez isso seja um diferencial para que o Grêmio, ao invés de poupar um time inteiro, faça como vem fazendo agora. Hoje o PP foi banco. A gente sabe que o PP não é banco no Grêmio. O PP hoje, vinha de 20 jogos sem... Talvez o Grêmio possa, daqui a pouco, conseguir repensar algumas peças mais específicas do que poupar o time inteiro. Hoje, inclusive, eu estava falando com uma amiga minha que disse, imagina se fosse o Paulo Vitor no gol. Tinha tomado o gol no primeiro tempo. O Vanderlei fez uma defesaça. E o Vanderlei está bem, né? O Vanderlei está brilhando. Tá bem. Mas daí eu fiz o questionamento, né? Onde é que esse Grêmio pode chegar? Agora eu vou para uma outra pergunta. O porquê dessa mudança de chave da equipe do Grêmio? O que alterou para o Grêmio ter esse crescimento dentro das competições? Foi apenas o retorno do Jean-Pierre? É alguma modificação técnico-tática do técnico? Onde é que vocês enxergam essa mudança de chave do Grêmio de uma equipe bastante questionável até a permanência do Renato no comando técnico? Vale lembrar que depois daquela derrota contra a Universidade Católica, fora de casa, lá no São Carlos de Apoquindo, houve protestos na Arena pedindo a saída do técnico Renato Portaluppi, houve a manutenção da sua permanência, né, no comando técnico do Grêmio, a saída do executivo de futebol, na oportunidade, o Klaus Câmara, e o Grêmio conseguiu se reinventar dentro das competições. O que se deve a essa mudança? Foi o Romildo descer? Foi o retorno do GPR? O que se deve esse crescimento do Grêmio dentro das competições? Eu penso que 70% dessa sua questão aí é o Jean-Pierre. Eu complemento o que o Matheus disse aqui sobre o grupo, que de fato ele está mais fortalecido. Chegou o Pinares, chegou também o Thurin. Mas o Jean-Pierre, o que ele está jogando é brincadeira. Jogo após jogo, ele deixa a bola do tamanho de uma bolitinha. Desse tamanhinho, assim. Porque ele está jogando demais. E se ele continuar nesse ritmo, eu não tenho nenhuma dúvida que o Tite vai chamar ele para a seleção brasileira, não vai demorar muito. Porque ele está jogando demais. Hoje, a assistência para o segundo gol do Maicon é sacanagem. Ele desmonta a defesa do Goiás no lançamento. Eu estava vendo uns dados do jogo e o Jean-Pierre teve 70 passes certos na partida. Nossa. 90% dos passes ele fez certos. E 6 passes finalizadores. Então, que deixaram o colega na cara do gol. Então, realmente, eu acho que o Jean-Pierre faz toda a diferença. A volta dele contribui muito. Mas também vejo outros fatores. A diminuição dos desfalques, que era uma coisa que o Renato batia muito na tecla quando questionavam ele por que o time dele não estava indo bem. E ele dizia, quando eu contar com todo o meu elenco bem em campo, aí sim o meu time vai jogar bem e vai jogar do jeito que vocês esperam. E isso realmente aconteceu. O Grêmio hoje tem poucos desfalques. Claro, tem o Alisson, que é uma pessoa, que é um jogador que faz bastante diferença, que é importante no elenco, mas
tem menos do que tinha uma vez, até por conta da Covid e outros desfalques musculares, enfim. E o ritmo de jogo também, né? Porque o Grêmio voltou meio que perdido aí dessa pandemia, depois da parada por causa da pandemia, meio que perdido. O Renato também não se encontrava muito com as peças que tinha pelos desfalques. Então, acho que o ritmo de jogo e a volta de peças importantes, essa diminuição dos desfalques, principalmente a volta do Jean-Pierre, também contribuiu. Eu diria que 60-40 para Jean-Pierre, 60 Jean-Pierre e 40 a volta dos desfalques, a volta dos que não foram. Finalmente, o Grêmio tem o seu elenco mais completo. Vou pegar um exemplo aqui. Luiz Fernando, jogador nota 6, pode ser? Pode ser. Nota 6. Eu vejo que o Luiz Fernando é o Pedro Rocha. Não chega a isso. Porque ele é um jogador que é inteligente para jogar. Não é, Salzano. Salzano, ele toma a atitude errada no jogo. Não, mas o Pedro Rocha era assim também. O Pedro Rocha foi evoluir ao longo do tempo. Ele era um jogador parecidíssimo com o Luiz Fernando. Só que tinha problema na hora de conclusão, de tomar a decisão errada, na hora de dar um passe ou de chutar, enfim. Mas eu vejo esse jogador muito parecido com o Pedro Rocha. Eu não sei se o Luiz Fernando consegue evoluir como o Pedro Rocha evoluiu. Mas o que eu ia chegar é... Luiz Fernando hoje é um jogador nota 6, vamos concordar, 6,5 no máximo. Jogador útil. É um jogador útil, mas não é um cara que faz diferença. Um jogador desses, num time acertado, ele rende. Tanto que a gente vai ver que o Luiz Fernando é um cara que aparece muito no jogo hoje, quando ele é titular. Ele foi um dos caras que mais tocou na bola contra o Guarani, lá em Assunção. Hoje, de novo, criando, martelando, errando, criando, chutando. Esse jogador cresce quando o time está azeitado. Então, o Grêmio, com os seus jogadores sem ser desfalque, sem Covid, o Grêmio tem tido muita... a logística do Grêmio tem sido muito boa para preservar os seus jogadores em relação à pandemia. Então, quando isso acontece, tudo funciona. O exemplo disso é o Luiz Fernando joga bem. E o Luiz Fernando, não fosse o tanto de oportunidades que o Luiz Fernando desperdiçou lá contra o Guarani do Paraguai, seria 5-0 para o Grêmio fácil. E hoje, de novo, podia ter sido uns 8-1. O Renato ficou bastante irritado em alguns momentos, porque ele errou bastante passes. Mas ele vem numa crescente, ele serviu bem encaixou bem no time do Grêmio, assim, pela falta do Alisson. E como o Salzano disse, é um jogador útil para o elenco, é um jogador muito útil, porque tu tira uma peça importante, tu coloca o Luiz Fernando e, de certa forma, ele dá resultado, ele vem crescendo. Claro, ele tem os erros dele, mas eu vejo que ele vem crescendo e vem fazendo certa diferença nesse momento na equipe do Grêmio. Não, e a espinha dorsal do Grêmio, ela permanece. Sim. O Vanderlei, ele tá bem no gol. Melhor momento dele na temporada. A zaga, Jeromel e Kahneman, dispensa apresentações. De fato, ela segue jogando bem, um nível muito alto há 4 anos aqui no Grêmio. Maicon e Matheus Henrique no meio campo. Jean-Pierre agora destruindo a cada partida que passa. Darlan muito bem quando tem jogado. O Darlan muito bem também. E o PP, olha, com o que está jogando, eu penso que ele pode passar o Everton. Forte, hein? Ele pode superar 8,44, essa foi forte, Salzano. Eu penso que ele pesado. Eu acho que ele pode superar o Everton pelo que está jogando aqui no Grêmio, porque eu vejo que o começo do PP ele é mais promissor do que foi o começo do Everton. Ele demorou um pouco para se firmar. O Everton demorou, né? Mas o PP, em tão pouco tempo, ele já se tornou protagonista do time. E o PP vem numa constante, né? Até Sim. Como eu trouxe 20 jogos sendo titular e jogando bem. Dificilmente a gente encontra uma partida para criticar realmente o PP, de dizer o PP está numa fase ruim. A gente dificilmente encontra. Então, vem numa constante. O PP tem muito futuro mesmo. Na cara do gol, o PP é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida. Tem uma frieza impressionante, né? Ele não treme. Ali a gente vê quem é que tem bola e quem é que não joga nada. O PP na frente do goleiro, ele tem uma frieza assim, ou para tocar rasteiro, ou para tocar por cobertura, ou para chutar forte. Ali ele é fatal. Lembra Marcelo Salzano nos áureos tempos. Salzano, na pelada da imprensa, fez o primeiro gol do retorno da pelada. Fiz alguns, mas reconheço que estou em péssima fase e estou passando por um retreinamento. Falando em retreinamento, por isso que eu adoro o Marcelo Salzano, porque ele sempre pega a deixa perfeita, correta. Falando em retreinamento, Crossfire 21, emagrecimento e condicionamento físico. Para você ainda que está um pouquinho cheinho aí, em função da pandemia, precisa voltar a correr, está chegando inverno, tá chegando verão, final de ano.
Litoral vai ter que ser um pouco reduzido, né? Não vai ter que ser aquela festa, mas o cara quer já se preparar já pro verão aí e tomar a Deus já com a vacina para o carnaval. Então você vai lá com o professor Leandro Brandão no Crossfire 21. No telefone, o WhatsApp tem na sua tela, o 99 21 40 889. Repetindo o telefone, 99 21 40 889, WhatsApp do Crossfire 21. Mensagem do Banrisul e do Sesc na volta mais, virando o jogo aqui na tela da RDC TV. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. A força do sistema Fê-Comércio do lado aí do trabalhador, do lado do Sesc. E para você também manter as energias aí neste momento, quando está cansado, quando bate aquela moleza, Guaraná Power Sanitas. Conte com Guaraná Power Sanitas para recarregar as energias. Com alta concentração de cafeína, ele não tem açúcar nem glúten e é perfeito para dar mais energia e turbinar suas atividades. Você encontra o Guaraná Power Sanitas na Panvel mais próxima ou em panvel.com. Guaraná Power Sanitas. Eu vou aqui já pegar aqui os Guaraná Power Sanitas e dar aqui para os nossos convidados aqui do Virando o Jogo. Deixa eu sair daqui. Você leu meus pensamentos, viu, Thiago? Tô precisando hoje. Tá precisando aí hoje? Hoje foi um dia bastante corrido, então só com Guaraná Power Sanitas. Só com Guaraná Power. Mas vai ter segundo. Fecha aqui, por favor, ó. Fecha nele ali, fecha nele. Como eu gastei muita energia hoje só com Guaraná Power Sanitas. Pra recuperar, né? Tá, mas vai ter segundo tempo hoje, Marcelo? Terceiro tempo seria já, né? Não, isso aí... Ficou vermelho! Cara, vamos fazer o seguinte, vamos jogar na tela os melhores momentos. Não vou dizer... Tem certeza disso? Vamos jogar na tela os piores momentos de mais um jogo horroroso do Internacional, agora contra o Atlético Goianiense. Imagens pornográficas. Minha Nossa Senhora. Não foi nem no Olímpico de Goiânia esse jogo, né? Foi no Antônio Ascioli. Foi o primeiro jogo da história. Olha aí. Da Série A lá no estádio do Atlético, né? Um jogo memorável, né? Que joguinho para ser o primeiro da história, né? Agora o que chama a atenção, Thiago, Eloy, Matheus, é que o Internacional parece num clima de final de ano, assim, de festa de ano novo, de Natal, porque chama a atenção a apatia do time. E também isso contribui na parte técnica, que o Inter errou absolutamente tudo que tentou. A defesa não vou falar, porque não correu risco. Mas agora, do meio para frente, foi um Deus nos acuda. E o que chama atenção, né, Salzano, é a queda vertiginosa de rendimento, né? Porque não vou dizer nem poucos meses, até poucas semanas, o Inter era um dos melhores ataques da competição, uma das melhores defesas do torneio, classificada nas quartas da Copa do Brasil, contra este mesmo Atlético Goianiense, jogando os 2 jogos com reservas. E ganhando fácil. Vou repetir, contra este mesmo Atlético Goianiense, jogando os 2 jogos com reservas e classificado já para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E hoje tu não encontra esse time. É irreconhecível as atuações do Internacional. E a gente viu há pouco aí, nos piores momentos lá em Goiânia, que o Thiago Galhardo, não é proibido criticar o Galhardo, né, também? Não, acho que não. Contra o América Mineiro e contra o Atlético Goianiense, bate forte na bola, né? As 2 cobranças ele telegrafou pro goleiro. Bom, você vê que todos os lances são de bobagens das defesas, né? Sim.
Não, o jogo tecnicamente... lance criado não existiu, né? Não, lamentável. O Leandro Fernandes, ele bateu um escanteio que... Eu tava até esperando ver se ia aparecer esse lance para dizer, esse lance foi o resumo da partida, o escanteio cobrado pelo Leandro Fernandes. Não, até vai me fugir o nome do narrador que estava transmitindo no canal fechado essa partida. Mas quando deu aquela confusão no final... o Júlio Oliveira. O Júlio Oliveira. Quando deu no final, ele falou, só o que faltava, né? Fizeram esse papelão de jogo e ainda vão terminar brigando no final da partida. Só o que faltava, né? Porque jogo horrível. Sábado à noite. Horrível. O escanteio do Leandro Fernandes, ele bateu lá no Antônio Ascioli e foi parar lá no estádio Libertadores da América, do Independiente. Tem um outro lance, né? Que é um chute que eu não lembro quem chutou em quem, mas chuta em cima do próprio companheiro, aos 46 do segundo tempo também. Foi um show de horror. O Internacional se perdeu em algum momento e o mais assustador de tudo é ver que as pessoas dentro do Internacional não sabem o que está acontecendo. Mais uma vez, o Alexandre Chaves Barcelos foi para a coletiva dizer que não concorda que o Inter tem ido de mal a pior, dizendo que o Inter tem feito até jogos bons e regulares nesse meio tempo. Eu desafio o Alexandre a dizer... Não está vendo os jogos do Inter, né? Não está vendo. Teve uma pergunta na coletiva para o Leomir de Souza, que é o auxiliar técnico do Abel Braga. Ele foi perguntado sobre o que o Inter pode fazer de diferente para vencer o Boca Juniors. E a resposta dele começa com: boa pergunta. Isso é um tanto quanto sintomático, né? Nem as pessoas dentro do Internacional sabem o que está havendo para o time estar tão apático. E aí pode ser um pouco de tudo. Cudê indo embora, vem um técnico com um estilo totalmente diferente, um técnico que talvez estivesse um pouco desatualizado em relação ao mercado, porque, com todo respeito, não pode chegar o Abel Braga na primeira oportunidade de dizer não sei quem é o Peglo. Sabe? Você não pode dizer isso. Não, e nem dizer que não viu o Flamengo Internacional. Exato. Eu vi os melhores momentos, comentaram que foi um ótimo jogo. Não... Me comentaram que foi um ótimo jogo. Por mais que tu não tenha visto o jogo, mas não pode falar uma coisa dessa. Esse lance, a gente viu agora de novo que o Leandro Fernandes perdeu. Eu, na pelada da imprensa, faria esse gol. Faria, Marcelo Souza? Mas faria rindo. E chama atenção essas declarações em entrevistas coletivas, porque quando se inicia um novo trabalho, a tendência é que se inicie um novo trabalho sabendo o que vai ser feito e por que está ali para fazer aquele trabalho. Então, a comissão técnica, para ver como as coisas foram feitas no Internacional nesse mês de novembro, né? Porque a comissão técnica chegou sem entender o que estava acontecendo e ainda está com dificuldades para entender. E isso não é o que geralmente acontece. Quando um técnico novo chega num clube, ele já chega com um projeto apresentado pela diretoria, queremos chegar em tal lugar, temos esses jogadores, e o técnico já sabe o que ele vai colocar em campo e de que forma que ele vai levar esse time para frente. E sabe qual o principal discurso que eu não aceito da diretoria, Elô, Marcelo Salzano e Matheus? É a questão seguinte: ninguém assumiria o Internacional nessa situação. Gente, o Internacional era líder do Campeonato Brasileiro. Estava com 1 ponto de vantagem naquela oportunidade ao segundo colocado. Tinha um jogo a menos, ok, mas era líder da competição. Estava nas quartas de final da Copa do Brasil. Diante de um adversário acessível. Exatamente. Nas oitavas de final da Libertadores da América. Eu não posso aceitar essa justificativa que só tinha o Abel Braga e só o Abel Braga aceitaria com seu coloradismo, com a sua paixão pelo Internacional. Não é cabível acreditar numa coisa dessas, não é possível acreditar numa coisa dessas. A sensação que dá é que a diretoria largou. Não me prende mais, está terminando o ano, o time não vai cair mesmo, já tem 37 pontos, precisa de 8 pontos para garantir matematicamente a sua permanência na primeira divisão. E até pelas campanhas das equipes da parte de baixo, essa tendência de briga pelo rebaixamento deve ser menor. Deve ser 42, 41 pontos. 42 não cai mesmo. Deve ser por isso nessa temporada. Então, isso que me chama mais atenção. Essas justificativas fracas diante o mau rendimento e a má apresentação do Internacional. Eu penso para quarta-feira, o técnico Abel Braga, juntamente com a sua comissão, ele tem que escalar o seguinte time. O Marcelo Lomba vai jogar. O Heitor na direita, o Rodinei está suspenso, vale lembrar isso. Cuesta também. O Cuesta também. Aí na zaga, o Moledo e o Zé Gabriel, com o Wendel na esquerda. Eu faria só uma troca no meio campo. O Wendel na esquerda? Tu manteria o Wendel na esquerda? Mas o Moisés está machucado. Vai botar quem? É verdade, tá certo. Pois é. Daí não tem que botar. Eu colocaria o Johnny de primeiro volante. O Rodrigo Lindoso não pode jogar no Inter.
Eu penso que esse é um atleta insuficiente, já deu o que tinha que dar. Aí tem a dúvida do Edenilson, né, que está um quadro de gripe aí, não sei se vai poder atuar. Patrick, aí o Maurício, Thiago Galhardo e o Yuri Alberto, acho que é por aí. D'Alessandro não. Não colocaria o D'Alessandro. Mesmo tratando de jogo contra o River Plate, Não colocaria. a experiência... E eu penso que isso vai ser bom para o Inter. O Inter precisa sair desse estigma do D'Alessandro, que foi um atleta assim que eu considero ele que está entre os 10 maiores jogadores da história do Inter, sem nenhuma dúvida, vencedor, líder, ídolo da torcida, mas dentro de campo chegou a hora dele. Ele não contribui mais como ele contribuía. E ele ainda é chamado quando a situação está ruim, né? Isso ele que só entra em campo com o time perdendo. Ele ainda é uma das primeiras alternativas da comissão técnica para tentar mudar um quadro de um jogo em 2020, com 39 anos. E agora, mais ainda, para mim, Thiago e amigos, o anúncio do D'Alessandro, 2 dias antes de enfrentar o Boca Juniors, o anúncio de uma saída, quando tudo parecia caminhar para o óbvio, que era a renovação por mais 2 meses. Não é algo difícil renovar por mais 2 meses. E isso não aconteceu, o que mostra também que talvez essa eleição no final da temporada, no final do ano, ajudou a rachar de vez a situação no Internacional. E esse anúncio, 2 dias antes o jogo mais importante da temporada, mostra que tem muita coisa errada no Internacional. Você não pode tirar a atenção de um jogo desse para anunciar que o D'Alessandro está indo embora agora. E ele falou que foi algo muito pensado, que não queria fazer isso muito antes ou um pouco depois dos jogos contra o Boca. Mas não, por que não segura um pouco isso? Não, e sabe o que me pareceu aquela entrevista coletiva? Que o D'Alessandro falou, tô indo embora, e a diretoria falou, tá bom. Não insistiu, não falou assim, tô indo embora. Tá bom, então, obrigado pelos serviços prestados, valeu e tal. Porque a própria maneira da saída, né? A entrevista coletiva, daí o anúncio... Foi tudo muito rápido, Daí o presidente começa a falar e o microfone está desligado, ele começa a falar trocar umas palavras do D'Alessandro, aperta ele... Olha, tá complicada a situação do Internacional. Mas o Matheus Schinck, ele citou a palavra do Alexandre Chaves Barcelos avaliando aí o trabalho do Abel Braga. Vamos jogar essa resposta na tela, então, aqui do Virando o Jogo, na tela da RDC TV. Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente eleito do Internacional, falando aqui no Virando o Jogo. Olha, Bruno, eu não vou concordar contigo que a gente está piorando a cada jogo. Eu acho que nós estamos oscilando muito. Isso sim, isso eu tenho que admitir. Mas não vejo uma piora a cada jogo. O Abel, nós sabemos, tem um jeito de jogar que é diferente, tem um modelo de jogo diferente do modelo que nós estávamos aplicando até então. Isso leva algum tempo para que os jogadores se adaptem. Ele está tentando, e agora tentando de dentro de um hotel, que é muito mais difícil, né? Com seus auxiliares dentro do campo. Então, como eu disse, nós vamos ter que resolver as nossas questões através da obtenção de resultados dentro do campo. E isso, o futebol é bom por isso também, né? Ele traz dificuldades por um lado, mas ele te propicia, na próxima quarta-feira, tentar reverter esse cenário. Olha, eu vou ser bem sincero. Com esse clima de final de ano, limpando gaveta, pegando ali os restos de materiais que tem para ir embora, eu temo por esses 2 jogos contra o Boca Juniors e Libertadores da América. Porque é um Boca Juniors que é verdade que acabou vindo anteriormente 2 derrotas dentro do Campeonato Argentino, mas 2 derrotas com uma equipe alternativa, com uma equipe mista, preservando alguns jogadores. E é um Boca Juniors motivado porque quer homenagear um dos seus grandes ídolos que acabou falecendo na última semana, que foi o Diego Armando Maradona, não só ídolo do Boca Juniors, mas ídolo da nação argentina. Então eu temo, pelo resultado dessa partida, de uma equipe que entra extremamente motivada, que é o Boca Juniors, contra o Internacional completamente desmotivado. É só você analisar os jogos do Internacional e enxergar que a equipe está desmotivada, do goleiro ao ponta esquerda. Ninguém hoje se motiva para esse jogo contra o Boca Juniors. E o Inter, para mim, o reflexo de tudo que aconteceu... O mês de novembro no Inter foi cada dia uma surpresa diferente. Cada dia acontecia alguma coisa e a imprensa tinha que noticiar, a gente acompanhou, então cada dia era uma surpresa diferente. Não tem como isso não se refletir em campo. O Inter, no mês de novembro, teve 38% de aproveitamento em 7 partidas. Então, tudo que acontecia e que ia acontecendo numa sequência, foi uma cachoeira o mês de novembro para o Inter.
não tem como não refletir. E, claro, também faço uma crítica de que a gente não está lá dentro, junto com os jogadores, para entender o que eles estão passando, vivendo e vendo, vamos dizer assim, acompanhando. Mas não tem como não afetar o jogador. E o jogo contra o Atlético Goianiense, e os outros também, as desatenções, as faltas de vontade, muitas vezes, e até a falta de confiança, por exemplo, do Thiago Galhardo cobrar pênalti, isso é reflexo do que acontece, não tem como negar. Isso é o mês de novembro do Inter, fora dos gramados, foi todo para dentro do gramado. Não tem como negar isso. Porque se o Inter jogar o que jogou sábado, o Inter vai perder, e vai perder feio nos 2 jogos pro Boca. Tanto no Beira-Rio quanto na Bombonera. Vai ser goleado em casa. Eu não descarto essa possibilidade, repetindo, pela motivação que tem o Boca. E não só motivação, o Boca tem um baita de um time também. Não passa apenas por isso, vai jogar motivado contra o time. Não. O Boca tem um baita de um time. Contra o Internacional, que tem as suas limitações e já tinha com o técnico Eduardo Cudê, e está completamente fora de órbita. Uma equipe que não se encontra dentro de campo. Venceu o América Mineiro na Bacia das Almas e foi para os pênaltis naquele jogo, mas sem produzir para chegar aos pênaltis até então. Então não produziu para ter vencido o América Mineiro e ter chegado na disputa de pênaltis contra a equipe das Minas Gerais. Então vai ser difícil o trabalho do Abel Braga em reaglutinar, em reencontrar o futebol do Internacional, que sabe Deus onde está, contra o adversário completamente motivado e que tecnicamente também é melhor. E resta saber se o Abel vai estar na Casa Mata na quarta-feira, né? Não é certo. Né? Porque ele testou positivo na sexta passada, então, teoricamente, nessa segunda-feira, 10 dias, né? Vamos ver se daqui a pouco, se testar negativo, ele pode ficar no banco de reservas na quarta-feira. E é uma coisa pra gente observar, né? Porque foram assim, agora eu vou fazer a advogada do diabo, né? Minha vez. Mas óbvio que a gente tem críticas a fazer a essa nova comissão técnica, também pelas declarações, em entrevistas coletivas e por não estar encontrando o time, mas também foram poucos jogos à frente com o Abel Braga, à frente da equipe do Inter. Então, eu fico curiosa para saber como vai ser depois da volta do Abel Braga. E aí ele consolidar o trabalho, sabe? Depois que ele consolidar o trabalho, eu fico curiosa para saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Vai dar tempo de consolidar trabalho? Esse é o grande questionamento. Não, até fevereiro, né? Toma 2 chapuletadas pro Boca e não consegue vencer no Campeonato Brasileiro, com toda a história, com todo o lastro que tem o Abel Braga. Eu acho que ele mesmo pediria. Pela história riquíssima que tem pelo Internacional, acho que não discute. Abel Braga, o Salzano citou o D'Alessandro entre os top 10 treinadores dos jogadores do Internacional. Eu coloco o Abel Braga no top 3 treinadores do Internacional, por toda a história, por tudo que ele passou, não só pelo título mundial, mas já por trabalhos anteriores feitos na equipe gaúcha. Mas por toda a circunstância que se desenha, eu não descarto uma saída do Abel Braga, como o Matheus ressaltou, até um pedido do próprio treinador para sair. Mas aí imagina um pedido de saída de um técnico em menos de um mês. E com toda a história que o Inter teve nessa temporada, e a partir do mês de novembro tudo começou a mudar. E aí, em menos de um mês, um técnico sair, assim, o Inter vai ter que se reconfigurar para o próximo ano, porque tem muita coisa errada. Mas agora, olhando pelo lado positivo, se o Inter ganha do Boca, aí a confiança volta nas alturas, porque é um dos times mais temidos, como disse o Thiago aqui, da América do Sul. Se o Inter agora tem um bom resultado, aí o Inter pode voltar a fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E daí é independente de apresentação, né? Se o Inter passar pelo Boca jogando mal, com as calças na mão, com as calças, cuecas, calcinhas, meias, com tudo na mão, não tem problema. Passou pelo Boca, tá nas quartas de final da Libertadores da América. Hoje eu estava falando com o Jeremias Werneck, a gente estava armando uma matéria para amanhã, no SBT Rio Grande, e a gente queria elencar motivos para acreditar. Foi um pouco difícil. Eu imagino. Mas o principal deles talvez esteja na fala do Thiago Galhardo na semana passada, antes do jogo, que acabou não acontecendo. Que ele fala que o sonho de qualquer jogador é jogar uma partida dessas. É estar em campo contra um dos maiores clubes do mundo. Num jogo que certamente passa para todo mundo assistir. Talvez esse seja o grande ponto. É você se motivar a ponto de eu estou jogando pelo Internacional contra o Boca Juniors, o mundo está me vendo, é o primeiro jogo na América
do Boca pós-morte do maior ídolo do futebol argentino. Vamos mostrar trabalho. Certamente essa motivação vai ser muito maior do que enfrentar o Atlético Goianiense no... Como é que é o nome do estádio? Antônio Ascioli. No Antônio Ascioli, sábado, 9 da noite. Agora, com a competência dessa dupla aí, eu mando um abraço pro Jeremias também, vem aí uma matéria para a posteridade. Falando em competência aqui, ó, no restaurante Churrascaria Santo Antônio, mais de 85 anos de tradição. A primeira churrascaria do Brasil. Você está vendo aí os belos pratos do Santo Antônio. Agora tem hambúrguer, o filé parmegiana, que é o prato preferido do Rogério Amaral, assado de tira ali com batata frita. Olha, um espetáculo. Mas você ainda está se sentindo inseguro para ir no Santo Antônio? Peça aí pelo delivery. 32 22 31 30. Vou repetir o telefone. 32 22 31 30. Você vai lá e peça seu prato na Churrascaria e Restaurante Santo Antônio. Mensagem do Banrisul e do Instituto da Criança com Diabetes. Na volta, a gente vem para o segmento final aqui do Verão do Jogo. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Quem é que gosta de dançar? Quem dorme até tarde? Quem tem vontade de ir à escola? Quem tem diabetes? Quem pode ajudar as crianças que têm diabetes? Você aí. Ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4.000 crianças. Faça a sua doação. Mensagem do Instituto da Criança com Diabetes. Um recado também do Banrisul. Revolucione o seu negócio com o Pix. No Banrisul, cliente PJ tem tarifa zero até 17 de fevereiro para receber e realizar pagamentos via Pix. Aproveite já esse benefício especial. É Pix, é Banrisul. Muitas mensagens chegando aqui no Facebook do Verão do Jogo, aqui na tela da RDC TV. Eu vou tentar atender aqui alguns pedidos. Abandonei, quero meu Inter de volta, o Sérgio Luiz Rit Moreira. Quem manda mensagem também aqui é o Luiz Silva. E Silva, nosso rival é o Caxias agora. O Antônio Neto Pereira, Inter termina em 10º no Brasileirão. Inter sem elenco, sem plano de jogo, um bando de louco em campo, perdidos. E muita gente aqui criticando aí o rendimento e a apresentação do Internacional aí neste restante de campeonato brasileiro. Tem perspectiva de melhora? Dá pra gente acreditar em algum tipo de melhora do Internacional ainda nessa temporada ou é difícil imaginar algo assim do gênero? Olha, o silêncio, eu acho que o silêncio já deu pra ter uma ideia. Eu deixei pro Matheus, já que ele elencou motivos para acreditar, eu deixei pro Matheus começar. Talvez muito pela questão anímica, né? O Internacional vai... Vamos lá. Se o Inter consegue vencer o Boca por 1-0, um gol na Bacia das Almas, a moral que isso vai dar, não importa, é o Boca Juniors. O Inter vai estar ganhando do maior clube da América, do segundo maior clube da América hoje, talvez. Traz talvez do River Plate. Então, passa muito por aí. Agora, é claro, se perde os 2 jogos, se é eliminado, se toma um vareio, vai lá para baixo. Então, a chance é agora. A chance do Internacional é esse jogo. É vencer agora no Beira-Rio e segurar lá, e suportar na Bomboneira. É uma Bomboneira sem torcida. E isso faz diferença. É uma Bomboneira que não vai estar vibrante como normalmente está nos outros anos. Essa é a chance do Internacional. A questão anímica, como o Thiago Galhardo falou, o sonho de todo jogador é enfrentar um grande adversário, é jogar uma partida dessas. Se não se motivar contra o Boca Juniors, eu não sei contra quem o Inter vai se motivar. Eu penso que o presidente Marcelo Medeiros tem que contratar um psicólogo aí para fazer uma palestra para os jogadores amanhã à noite. A partir do momento que se recupera a confiança, e eu penso que, além da técnica, que de fato o Inter erra tudo nos jogos, especialmente do meio para frente,
O Inter precisa trabalhar a cabeça, trabalhar o mental. Porque a gente nota que a bola queima. Leva um gol, acaba, Não, o Inter leva um gol, acaba o jogo. O Inter não vira, o Inter não consegue virar as partidas. Então eu penso que o trabalho de uma psicóloga agora no Internacional, ou de um psicólogo, enfim, é fundamental. Porque se o Inter conseguir recuperar essa parte anímica, eu acho que aí o Inter pode voltar, porque o Inter tem um bom time. Eu não acho que o Inter tem um time ruim. Acho que, por exemplo, o grupo é insuficiente, mas o time em si é bom. Tanto que já foi líder do campeonato por várias rodadas, né? E acho que, além de tudo isso, dessas questões, acho que também, por parte da comissão técnica, precisa haver uma estratégia para vencer o Boca Juniors. Não é ir jogar... a gente treinou essa semana e vamos jogar... Não, acho que precisa ter uma estratégia específica para vencer o Boca Juniors. O Boca Juniors precisa ser estudado e aqui eu vou falar de quem não sabe, talvez isso esteja acontecendo, né? Talvez a comissão técnica do Inter, e acredito que esteja fazendo isso já. Então, vejo que também tem a parte da comissão técnica de pensar um estilo de jogo e pensar uma escalação e aí treinar, colocar isso em prática para vencer o Boca Juniors. Nem só a questão anímica, né? Nem só dos jogadores. O jogo dentro de campo, que é pensado antes, também precisa ser colocado. Com certeza. 9h11 já. Valeu, Marcelo Salzano. Então, qual vai ser o segundo tempo, então, com o Guaraná Power Sanitas? Cara, com o Guaraná Power Sanitas, isso aí... Qualquer coisa vem bem. Meu Deus do céu. Heloísa Bordim, obrigado pela sua participação aqui no Virando o Jogo. Muito obrigada. É sempre um prazer vir aqui e bater um papo com esses feras também. Valeu, Thiago. Matheus Schenck, obrigado. Valeu, Thiago. Valeu, pessoal. Eu, diferentemente do Salzano, eu estou indo para casa mesmo. Só pra deixar não bem parece, claro. né? Porque essa camisa é de crime. Você fique ligado aqui na tela da RDC TV, porque está terminando Virando o Jogo, mas a nossa programação não termina. Daqui a pouco vem chegando Cadu Oliveira para apresentar o Dois Toques, repercutindo também o jogo do Grêmio, a vitória por 2-1 sobre o Goiás, também falando sobre o empate do Internacional com o Atlético Goianiense, projetando os jogos dos dois dentro da Copa Libertadores da América. De volta amanhã, a partir das 8h15 da noite. Até mais! Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima.